Olá! No TVMP Entrevista de hoje, nós vamos falar sobre uma iniciativa para garantir respeito e cuidado para pessoas idosas e com deficiência que vivem em instituições de acolhimento no nosso estado. É o projeto Acolher com Dignidade, do MPMG. E sobre isso eu converso com a promotora de justiça, Érica Matosinhos, que é coordenadora do Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça de Promoção dos Direitos das Pessoas Idosas e Pessoas com Deficiência, o CAU-IPCD, do Ministério Público de Minas Gerais. Muito bem-vindo ao nosso estúdio, obrigada por estar aqui para contar para a gente o que é esse projeto Acolher com Dignidade, como é que ele começou. Muito obrigada, Laura, é um prazer estar aqui. E esse projeto, ele surgiu a partir de uma análise que nós fizemos no Centro de Apoio da população idosa e da população com deficiência que existe no estado de Minas Gerais e o crescente envelhecimento da população. Nas últimas 2 décadas, houve um aumento de quase o dobro, aliás, de mais do que o dobro de pessoas idosas em Minas Gerais e no Brasil. Nós saímos de um universo de 15 milhões de pessoas idosas no ano de 2000 para 33 milhões de pessoas idosas no ano de 2023. E, para além disso, nós temos um percentual de 7,3% da população de pessoas com deficiência. Isso no estado de Minas Gerais representa 1,5 milhão. E isso a gente percebeu que tem impactado nas instituições de acolhimento. Hoje no estado nós temos aproximadamente 800 instituições de acolhimento. Isso se a gente entender as instituições que nós temos conhecimento, que ainda existem muitas instituições clandestinas que o Ministério Público sequer sabe que existem e que é um trabalho que nós temos feito para mapear essas instituições também. Então, a partir desse número expressivo de instituições, que são aproximadamente 800, o que a gente percebeu é que até então não tinha um projeto para inspeção anual nessas instituições, estruturado por parte do Ministério Público, que olhasse tanto a questão psicossocial quanto a questão de infraestrutura, e aí a gente precisaria de profissional de arquitetura e engenharia para isso, como também uma atuação a nível estadual e não só pontual, como a gente vinha fazendo. E a partir dessa análise, nós conversamos com a administração superior e nós conseguimos 2 equipes compostas por assistente social, psicólogo, arquiteto e engenheiro, para poder fazer as inspeções junto com os promotores das comarcas nestas instituições de acolhimento. Onde que elas estão concentradas, essas equipes? Essas instituições? As instituições elas estão distribuídas por todo o estado de Minas Gerais. E aí, a partir do momento em que a gente conseguiu as equipes, a gente também teve que estabelecer uma prioridade, porque como são muitas instituições e o estado de Minas Gerais é muito grande, a gente precisou eleger prioridade. Então, nós pegamos um diagnóstico que a CEDESE tem, em que ela mapeia quais os municípios de pequeno porte 1 com maior índice de violação de direitos. E esse diagnóstico ele foi criado e foi pensado para a instalação de CREAS, que é um equipamento da proteção social especial, da assistência social de média complexidade. Então, a gente usou ele como parâmetro porque a gente sabe que esses locais provavelmente não têm o suporte adequado para essas instituições. Então, a partir desse mapeamento, a gente pegou na região as instituições de acolhimento que lá existem. E também pensando nas regionais da CEDESE, porque a CEDESE ela tem 22 regionais distribuídas no estado de Minas Gerais. E ela tem sido uma parceira muito importante na sensibilização do poder público e também no auxílio à capacitação dos gestores nesse projeto. Então, a gente pega, distribui as inspeções, a rota, a partir dessas regionais e do maior índice de violação de direitos que existem nos municípios. Dessa população que você citou aqui, de idosos e deficientes no nosso estado, existente no nosso estado hoje, quantas dessas pessoas vivem em instituições de acolhimento? Esse levantamento já foi feito? A gente ainda não conseguiu, porque o projeto como são... Agora nós temos mais uma equipe que começou a trabalhar no final do ano. Então, como hoje nós temos só 3 equipes para o estado de Minas Gerais inteiro, nós ainda vamos demandar mais
provavelmente um ano e pouco, para conseguir em todas as instituições. Então, por enquanto, a gente ainda não tem esse dado. E também o dado que eu te falei de 800 instituições de acolhimento, ele é uma estimativa, porque a gente tem descoberto ao longo da ida da equipe mais instituições e grande parte delas, como eu te disse, clandestinas. A iniciativa desse projeto, a princípio, é esse levantamento mesmo, que ainda não é inteiramente feito no Estado, né? Mas a ideia é se dar um tratamento mais adequado para essas pessoas, além de examinar a infraestrutura e pessoal? O objetivo do projeto seria não só mapear as instituições que nós temos, verificar quais as maiores dificuldades, mas também verificar quais as maiores potencialidades que essas instituições têm. E a partir dessa análise das dificuldades e das potencialidades, pensando no cuidado como uma obrigação primeira do Estado, porque desde o final de 2024, com a Política Nacional do Cuidado, está pacificado que hoje a obrigação do cuidado ela é primeira do poder público e não da família, como antigamente sempre se sustentou, é pensar no cuidado como política pública e aí trazer os municípios para esse diálogo e essa necessidade de cuidar das pessoas idosas e das pessoas com deficiência que estão no seu território. Porque o que a gente percebe, Laura, é que grande parte, a maioria dessas instituições, elas são privadas, sem fins lucrativos, que vêm vivendo de doações, sem nenhum suporte do poder público e que acabam tendo uma visão de cuidado muito assistencialista e caritativa, em que se pensa em casa, comida e roupa lavada, sem entender o cuidado como uma política pública. Então, a ideia, quando se pensou no projeto, é trazer luz para esse tema, de forma que a gente comece a sensibilizar os gestores do poder público de que isso é uma política pública e ele precisa auxiliar e dar suporte nessas instituições. Para você ter uma ideia, existem 2 estudos que comprovam que uma pessoa idosa, se a instituição for atender toda a normativa, ela custa de R$ 2.900 a R$ 6.600. Isso a depender da região do estado, do território em que ela está no estado de Minas Gerais e também do grau de dependência da pessoa idosa. E a maioria dos municípios, quando parceriza com a instituição para ajudá-la no suporte das pessoas idosas, fornece R$ 150, R$ 200. Não há uma obrigação legal de amparo do poder público a essas instituições? Como são instituições privadas, como são instituições privadas, o que o poder público fala é que essa instituição é uma instituição que tem um viés privado, é socioassistencial, mas eu não tenho obrigação nenhuma de parcerizar com ela. Era importante que houvesse uma legislação que amparasse esse cuidado? Hoje nós temos essa legislação, que é a Política Nacional do Cuidado, que é do final de 2024. O que nós precisamos é sensibilizar os gestores de que o cuidado e a necessidade de garantir esse cuidado com dignidade agora é do poder público, porque sempre se entendeu que era da família. Né? E hoje a gente já sabe que não. Nós temos um parecer consultivo da Corte Interamericana de Direitos Humanos do ano passado, que ele pela primeira vez reconhece o cuidado como um direito autônomo. E esse cuidado, Laura, a gente tem que pensar não só no direito de ser cuidado, mas também no direito de autocuidado. A pessoa tem que ter direito de falar o que é cuidado para ela e também o direito de cuidar, porque a gente percebe que grande parte das responsáveis pelo cuidado são mulheres que acabam abrindo mão de suas carreiras e hoje as famílias estão cada vez menores, as mulheres estão indo para o mercado de trabalho e não estão tendo condição de exercer o cuidado como sempre exerceram. E aí precisam das instituições de acolhimento. E nas instituições de acolhimento, quando chega a pessoa idosa e a pessoa com deficiência lá, normalmente os gestores dessas instituições são cargos voluntários e também são pessoas idosas. Eu conversei com todos os gestores das instituições da Sociedade São Vicente de Paulo, que são 248 no estado. A grande maioria é pessoa idosa, que faz o seu melhor ali, mas que não tem suporte nenhum e nem capacitação. E continuam vendo cuidado
como que eu te falei, casa, comida e roupa lavada, num viés caritativo, sem entender a autonomia da pessoa idosa. Isso cria um problema muito grande, porque as pessoas, quando elas vão ser acolhidas numa instituição, elas perdem a individualidade. Elas não conseguem mais ser enxergadas como um ser humano que tem desejos, vontades. O que tem sido observado nessas visitas a essas instituições, né, nessa fiscalização feita por essa equipe multidisciplinar? Que aspectos são avaliados? O que tem sido encontrado? Então, a gente analisa a parte jurídica, documental e administrativa da instituição. Nós analisamos os recursos humanos, quais profissionais estão ali. A gente analisa também a parte da infraestrutura da instituição e também analisamos a questão da prática, como é a prática do cuidado e do cuidado em saúde da pessoa que está acolhida. E aí, nesse cenário, a gente tem percebido várias irregularidades que são recorrentes. Posso listar algumas? Claro, já são 200 instituições visitadas? Nós já visitamos, no ano passado, 262 e nesse ano já visitamos 45. E o cenário é muito parecido, sabe? E é o que eu te falei, quanto menos o poder público dá o suporte para essas instituições, mais precárias elas são. E o que a gente percebe muito é um problema de acessibilidade em todas as instituições, apesar de serem instituições que acolhem pessoas com deficiência e pessoas idosas que têm dificuldade de mobilidade. 100% das instituições têm problema de acessibilidade. Degraus, né? Rampas muito inclinadas, as portas com o tamanho inadequado, quando tem porta, porque a gente tem visto várias instituições que sequer tem porta no banheiro e nos quartos. Então, assim, a pessoa não tem o mínimo de privacidade. Problemas de infiltração, mofo, por falta de recurso mesmo para fazer essa manutenção dos imóveis. Muitos imóveis são muito antigos, então assim, tem toda uma estrutura que precisa ser repensada. Nós temos também muita dificuldade com a telha de amianto. As instituições, a gente sabe que telha de amianto, além de ser tóxica, ela esquenta demais. Então a pessoa morar num local que é telha de amianto é desumano. Então a gente ainda vê muita instituição com telha de amianto. As instituições, elas têm dificuldade em se regularizar juridicamente falando, então algumas não têm alvará nem de funcionamento, falta o alvará da vigilância sanitária, falta o auto de vistoria do corpo de bombeiros. Muitas instituições estão ficando com 100% dos benefícios das pessoas acolhidas, sendo que a legislação fala que a instituição somente poderia ficar com 70% e 30% tem que ficar com a própria pessoa acolhida para ela usar da forma que lhe aprouver, e as instituições têm ficado com a totalidade. Tem instituição, inclusive, que pega o cartão do benefício da pessoa e recebe diretamente, sem nenhum respaldo legal. Como é que essa fiscalização é possível ser feita para que isso não aconteça? O nosso olhar tem sido direcionado para a instituição como um todo. E para isso a gente está tomando cuidado de pedir toda a documentação da instituição antes de ir para a inspeção. E isso facilita muito na análise dessas irregularidades, porque historicamente isso não tem sido olhado, porque a visita ela acaba, o promotor ia na instituição, analisava a estrutura sem entender a instituição como um todo. Então a gente tem tomado esse cuidado e tem percebido, inclusive, existe uma obrigação da pessoa idosa, da pessoa com deficiência, fazer um contrato de acolhimento quando vai ser acolhida, em que tem os direitos e os deveres, né? E ali se demonstra a voluntariedade do acolhimento. Várias instituições não fazem contrato com as pessoas. E aí você não sabe se a pessoa está lá espontaneamente ou se ela está ali contra a vontade dela, o que geraria até crime de cárcere privado. Pelo que vocês têm visto, é possível regularizar isso e fazer com que essas instituições sigam esse modelo, né, que é regra, é norma, e sem burlar? É possível, é factível, e isso demanda do MP uma mudança de paradigma, porque a gente vai ter que dialogar em rede, a gente vai ter que conversar com a saúde, que também não vai nessas instituições. Nós temos visto pessoas amarradas,
tanto em cadeira quanto em cama, pessoas dentro de gaiola. E aí você me pergunta, o gestor faz isso por má fé ou por querer machucar aquela pessoa? Não, ele faz por desespero muitas vezes, porque a saúde não vai nas instituições de acolhimento, não tem ido. E quando a pessoa tem associado algum transtorno mental, ela acaba se machucando e machucando os outros residentes. Então, por desespero, muitas vezes, eles acabam amarrando a pessoa. Para conter e evitar que ela se machuque e que ela machuque o outro. Então, tem pessoas que deambulam que estão ficando dentro de gaiolas por falta de suporte do poder público. É muito triste. Então, nós do Ministério Público, a gente vai ter que mudar a nossa forma de atuação nessa área e passar a dialogar, fazer um fluxo da saúde, da assistência social para que eles passem a ir nessas instituições. A assistência social tem a obrigação de saber quais pessoas estão acolhidas no seu território, fazer um estudo social de cada pessoa, estabelecer estratégia de fortalecimento do vínculo familiar dessa pessoa, porque várias vezes a pessoa é acolhida e é abandonada pelo familiar. Então, a assistência social tem essa responsabilidade e que não tem sido cumprida. O gestor tem a obrigação de custear as pessoas idosas que estão no seu território. E nós, enquanto Ministério Público, a gente tem que cobrar essa postura do poder público e também auxiliar. E nesse olhar de buscar auxiliar, a gente tem buscado parcerias para poder ajudar na capacitação dos gestores, porque muitas vezes você percebe que é falta de conhecimento, sabe? Falta de saber como agir diferente. Então, a gente tem buscado algumas organizações da sociedade civil que estão nos auxiliando para capacitar. E eu, pessoalmente, tenho me reunido com a Sociedade de São Vicente de Paulo uma vez por mês, junto com a Universidade Federal de Lavras, que tem um projeto que chama Fortifique, para fazer uma educação permanente deles. Eles escolhem os temas que são prioritários para a gente e a gente fala sobre esses temas. Eu imagino que a preocupação maior desse projeto seja com instituições assim, né, com a situação bem degradada. Mas eu queria saber se essa fiscalização inclui instituições que tenham mais condições, né? Em Belo Horizonte a gente vê instituições de luxo, né? Pessoas que podem pagar muito, mas há uma preocupação com essas instituições também, saber se elas estão em condições de atender essas pessoas, estão usando bem o recurso que têm? Laura, o projeto ele é para todas as instituições de acolhimento, sejam elas públicas, privadas sem fins lucrativos e privadas com fins lucrativos. Mas eu te falo que mesmo as privadas com fins lucrativos ficam muito a desejar. Que tipo de situação que é encontrada? Em especial, a falta do atendimento individualizado, sabe? Busca-se muitas vezes um cuidado maior em saúde, mas esse olhar da pessoa enquanto indivíduo, ele é pouco fomentado e humanizado. Uma atenção especial. Assim, quase nenhuma instituição tem um plano individualizado de atendimento, quase nenhuma instituição tem um plano de atenção integral à saúde. As instituições têm uma forma de atuação em que impede a pessoa de ter, inclusive, seus pertences pessoais. As roupas são coletivas. Tem instituição que chega a ter escova de dente coletiva. Nossa. Toalha, sabonete, tudo coletivo. Eu fico pensando... Apesar de a pessoa pagar caro, às vezes. E aí eu fico pensando, a vida inteira, né? A gente que é mulher, a gente é vaidosa, gosta das nossas coisas. A partir do momento que você entra numa instituição, você perde até isso. Né? Então, assim, essas instituições todas precisam mudar o olhar para a pessoa idosa, para a pessoa com deficiência, sabe? Tem um outro ponto que eu queria saber, que seria dos cuidadores, né? Você falou muitas vezes profissionais que não têm preparo, né? Ou às vezes não são profissionais da área. Existe um número mínimo legal de profissionais por residente? O que acontece quando isso não é cumprido? Existe. Em instituição de longa permanência, quando o grau de dependência é 1 da pessoa idosa, que é aquela pessoa com mais autonomia, a lei exige um cuidador para cada 20 pessoas idosas. Quando o grau de dependência é 2, que aí a pessoa já tem algumas limitações, é um cuidador para cada 10. E quando o grau de dependência é 3, que aí realmente a pessoa tem mais dificuldade, aí é um cuidador para cada 6. E em residência inclusiva de pessoa com deficiência, é um cuidador para cada 6.
Então, esse número, em algumas instituições, tem sido respeitado, sabe? Até porque há uma necessidade realmente de se manter o cuidado. A dificuldade que se tem é que, como o salário é muito baixo e não tem uma regulamentação da função de cuidador, existe uma rotatividade muito grande, porque é muito desgastante. Uhum. E se não há um investimento nesse tipo de profissão, ela acaba tendo uma atuação muito precária. Então, essas instituições, elas não têm tido uma capacitação, um curso em gerontologia para as pessoas que estão cuidando ali das pessoas idosas. Então, o cuidado ele fica muito intuitivo, sem muito preparo e sem muito entendimento do que está se fazendo ali, fora a rotatividade, que é muito grande. A gente está falando de cuidados básicos, né? Com profissionais capacitados, com condições de higiene, infraestrutura. Mas é necessário também dar a essas pessoas idosas e com deficiência atividades de convivência, de lazer, né? O fortalecimento de vínculos, que a gente falou aqui. Isso é encontrado em alguma instituição hoje no Estado? Em pouquíssimas, Laura. Quase nenhuma instituição tem profissional que na legislação para instituição de acolhimento para a pessoa idosa tem previsão de um profissional de lazer. Nenhuma instituição, quase nenhuma, tem esse profissional. Eles entendem ainda que isso é supérfluo. Isso cria um problema muito grande porque as pessoas elas ficam ociosas o dia inteiro. E isso acarreta uma degradação muito grande em muito pouco tempo. Então, a pessoa ela chega a grau 1 de dependência e rapidamente ela passa para grau 3 por falta de estímulo. Então, ela fica à toa, quando muito assiste televisão, porque várias ficam, inclusive, deitadas em cama sem sair da cama. E isso acaba ocasionando uma degradação muito rápida. Então, assim, realmente é uma questão que a gente precisa priorizar e mostrar que isso não é supérfluo. Isso é um cuidado digno que aquela pessoa precisa. A gente falou das famílias que muitas vezes abandonam, mas muitas vezes não porque querem abandonar, né? Como é que essas famílias podem ajudar a melhorar essa situação, a contribuir com esse projeto, né? Elas têm um canal para denúncia, para reclamação? Qualquer familiar pode entrar em contato com o promotor de justiça da comarca e também conosco no CAU-IPCD. E a melhor forma dela poder verificar se a pessoa acolhida, né, se o familiar dela está bem acolhido, é ir nas instituições, visitar o seu familiar. Porque isso é um dificultador, elas não vão. Uhum. E o que tem acontecido é que aqueles muros das instituições, eles acabam invisibilizando os acolhidos. E ninguém toma conhecimento do que está acontecendo lá dentro. Nem a rede socioassistencial, nem a rede de saúde, nem a sociedade como um todo e nem a própria família. Esse levantamento todo que tem sido feito, o Ministério Público tem promovido reuniões, pretende traçar um plano. Como é que está a participação do poder público nisso? Em todas as inspeções que a gente faz no interior, é feita uma reunião com a rede socioassistencial e de saúde do município, em que a gente está. Tanto para falar das instituições de acolhimento, quanto para falar da necessidade de conselho e fundo, porque a gente sabe que se nós não tivermos Conselho Municipal da Pessoa Idosa e da Pessoa com Deficiência atuante, funcionando para cobrar essa política pública e fundo para que a gente tenha verba e recurso para reverter para essa política pública, dificilmente a gente vai mudar essa realidade. Então, a ida da equipe já parte da premissa de que haverá essas reuniões nos municípios em que está sendo feitas as inspeções. Para além disso, eu aqui em Belo Horizonte marco uma reunião devolutiva com o promotor da comarca, junto com a CEDES, que a CEDES tem nos ajudado nessa conscientização e capacitação, para informar para o promotor o que foi encontrado nas inspeções, como a gente entende que a gente poderia reordenar aquela instituição e de que forma a gente pode auxiliar. E depois, a própria diretoria regional da CEDES tem acompanhado todas as reuniões que o promotor tem tido posteriormente com os gestores. Então, o primeiro passo seria criar esses conselhos nas cidades onde não há. Sim, que é um outro São projeto. Muitas cidades sem conselho? Nós temos 463 conselhos municipais da pessoa idosa só. Em 853 municípios, quase municípios. metade.
e só 63 conselhos municipais da pessoa com deficiência. Uhum. E Fundo Municipal da Pessoa Idosa apto a receber recurso na Receita Federal, só 350. Então, assim, a discrepância é muito grande. E mesmo onde tem fundo apto a receber recurso, eles não recebem 1% do recurso que poderiam receber. Por que isso? Porque não existe uma conscientização da população da importância de reverter o recurso do imposto de renda para o Fundo Municipal da Pessoa Idosa. E por isso a gente também... Da população ou das prefeituras? Na verdade, nós precisamos investir em campanhas para sensibilizar a população no momento de fazer a declaração de imposto de renda, reverter parte do recurso para o fundo. Porque isso faz uma diferença muito grande. Você está escolhendo aonde o seu dinheiro vai ser utilizado. E como esses fundos ainda não estão tão estruturados, a população não está se sentindo à vontade e segura de aportar recurso nesses fundos. Então, a gente precisa investir nisso, que é um outro projeto que nós temos no CAL, que é o Fortalecer para Incluir. O Ministério Público e prefeituras devem fazer uma campanha para isso. Exatamente. E feito isso, quais são os próximos passos do projeto? A partir do momento em que nós fizermos o mapeamento de todas as instituições, nós vamos fazer um BI para que a gente tenha essas... Vamos explicar o que é o BI. Um Business Intelligence, que é a gente plano estruturar todas as informações de forma que vai ficar muito mais fácil a gente mapear essas instituições, criar estratégia para reordenamento a nível macro, a nível de estado de Minas Gerais e voltar com as equipes ao longo do tempo para verificar o que está sendo feito a partir do que a gente constatou. Então não vai ser só essa fiscalização para o levantamento, essas visitas vão ser permanentes. Exatamente. É criar uma política mesmo de fiscalização e amparo para que se acompanhe uma melhoria. E se mude essa política pública. É muito trabalho, né, doutora Érica? Mas a gente está confiante que a gente vai conseguir realmente mudar esse perfil de cuidado que nós temos, não só nas instituições de acolhimento. Sabe, Laura, a gente tem que investir em centro-dia, que nós não temos, que talvez essa pessoa não precisasse nem ir para uma instituição de acolhimento se tivesse centro-dia, que é aquele local que você deixa a pessoa idosa, a pessoa com deficiência durante o dia para poder trabalhar, para ela também socializar. A gente precisa investir na proteção social básica em domicílio, para que a assistência social e a saúde, indo até essas casas, percebam as dificuldades e ajudem, auxiliem essa família. A gente precisa investir na figura do cuidador social, que é uma pessoa que vai lá e auxilia essa família no cuidado, inclusive orientando esse cuidado, porque isso também evita a institucionalização e mantém a pessoa no próprio lar. Então, o trabalho ele vem com todo esse olhar, não só da instituição de acolhimento, sabe, mas buscar soluções para que haja um cuidado digno. A gente já tem experiências assim, bem-sucedidas? Temos. Belo Horizonte tem um programa que, inclusive, está no nosso plano nacional de cuidado, que é o programa Maior Cuidado, em que você tem cuidadores indo nas residências para ajudar e auxiliar nesse cuidado. Eu falo que é tão interessante porque esse programa Maior Cuidado ele é articulado entre saúde e assistência social. Isso faz toda a diferença, porque isso evita internação. Quando a pessoa precisa ser internada, evita tempo de internação e evita institucionalização. Ok. Parabéns pelo trabalho, espero que ele renda frutos, que a gente melhore essas condições. Muito obrigada pela oportunidade de falar, Laura. Obrigada a você. E a você que está nos assistindo, continue ligado aqui na TV MP, confira nossos programas na playlist do canal do YouTube e acompanhe sempre as notícias do Ministério Público de Minas Gerais pelo nosso site, pelas redes sociais na internet. Até breve.